Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta que foi feita por Lucas Roberto da Silva e posteriormente por Flávio Silva, dois inscritos aqui do canal. Caso você também tenha dúvidas sobre algum texto, deixe a sua pergunta nos comentários, pois ela também pode ser utilizada para a elaboração de algum vídeo dessa série. Eles fizeram a seguinte pergunta. Segundo João 20, versículo 17, Jesus não permitiu que Maria Madalena tocasse nele, justificando que ele ainda não tinha subido aos céus até o Pai. Mas depois permitiu que Tomé tocasse nele e nas feridas dele. Por que essa diferença de tratamento? Em ambos os casos, Jesus ainda não tinha subido aos céus. Nós precisamos compreender bem o que de fato aconteceu, pois muitos em nossos dias se utilizam de texto como este para afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, pois está cheia de contradições, erros, princípios e valores inadequados. E com base nesse texto, estas pessoas dizem que Jesus era preconceituoso. A dificuldade apresentada nessa passagem é real e bastante concreta, pois à primeira vista Jesus diz a Maria: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Porém, alguns versículos mais adiante, Jesus aparece convidando a Tomé a tocá-lo. E em Lucas, Jesus convidou os discípulos dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Nesta ocasião, os discípulos estavam aterrorizados, cheios de pavor. Para compreendermos bem o que aconteceu com Maria Madalena, na ocasião em que encontrou com Jesus já ressuscitado, é necessário analisarmos todos os dados apresentados pela Bíblia sobre esse encontro de Maria Madalena com Jesus. Mas primeiro é importante deixar claro que depois de ouvir Jesus chamar seu nome, Maria exclamou Rabboni, que quer dizer mestre, né? E o título Rabboni é usado somente em mais uma passagem dos evangelhos, em Marcos 10, versículo 51. Rabino e Rabboni eram termos equivalentes de respeito. Posteriormente, os judeus passaram a distinguir entre três níveis de mestres: Rabi, o mais baixo, Rabino e Rabboni, o mais alto. Quando Maria Madalena chamou Jesus de Rabboni, isso é uma menção que ela ia tocar no Senhor Jesus, pois as pessoas, quando viam um Rabboni, um mestre, e queriam demonstrar afeto, lançavam-se ao chão e abraçavam os pés do mestre. E isso confirma o relato trazido por Mateus, de que elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Fica evidente, portanto, que Jesus foi tocado por aquelas mulheres. E uma delas era Maria Madalena. E aqui está o problema, pois em João 20, versículo 17, Jesus aparece dizendo: não me toques, porque ainda não subi a meu Pai. Qual a explicação para isso? Tem havido muitas interpretações sobre o sentido tensionado das palavras de Jesus. A tradução mais próxima ao original grego é a seguinte: disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Algumas Bíblias traduzem as palavras iniciais de Jesus da seguinte forma: não me detenhas. O original grego é aptomai, palavra essa que aparece por nada menos de 36 vezes no Novo Testamento, embora no quarto evangelho só apareça neste versículo, sendo usada para indicar o toque da mão, de uma veste, do corpo, de alimentos ou de muitos outros objetos. O que nos mostra que a sua significação simples é tocar. No entanto, esse vocábulo pode ter o sentido de manusear ou deter, indicando algo mais do que um mero toque de algum objeto. Por isso, alguns teólogos entendem que o sentido seja realmente: pare de agarrar-te a mim, não me agarres, não me detenhas. Pois, muito provavelmente, Maria Madalena se atirou aos pés do Senhor Jesus e se agarrava a eles. E para entender a proibição de Jesus a Maria Madalena e o que pode haver por detrás dessa proibição, muitas interpretações foram levantadas ao longo dos séculos. Eu não vou apresentar todas, porque são muitas, realmente, mas eu apresentarei as principais. E eu já peço que você deixe o seu like, tá bem? O nosso conteúdo é feito com muito carinho e compromisso com as Sagradas Escrituras,
E o seu like, embora não custe nada a você, faz toda a diferença para o crescimento aqui do canal, para que mais pessoas conheçam a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Eu vou apresentar as 7 principais interpretações para o sentido das palavras de Jesus. Essas diferentes interpretações surgiram também pelo fato de que Jesus falou em aramaico com Maria Madalena, mas a escrita do Evangelho de João foi em grego. E, portanto, em se tratando das palavras de Jesus, precisamos ter muita cautela e compreender que esse texto dá margem para várias interpretações. A primeira interpretação defende a tradução "não me toques", indicando uma proibição de contato físico. Nesse caso, o Senhor Jesus estaria exigindo agora um maior respeito do que antes, porque agora se encontrava em um exaltado estado espiritual. Porém, isso parece ser uma interpretação um tanto exagerada quanto ao tipo de devoção que Jesus requeria. Pois, como vimos, o Senhor permitiu que Tomé tocasse nele, para examinar-lhe os ferimentos das mãos e do lado. A segunda interpretação defende que o que Jesus estava querendo dizer era mais ou menos o seguinte: não busques consolo em meu atual tipo de contato terrestre contigo, mas antes na comunhão espiritual. Assim opinaram Grotius, Neander, Agostinho, Wordsworth, Calvino, Melanchthon, DeWitt e muitos outros, de muitas maneiras diferentes. É como se Maria cresse que havia achado Jesus novamente e não queria perdê-lo nunca mais. Daí o gesto dela foi repelido por Jesus como impróprio, mas repelido com carinho, tá? Como impróprio para aquelas circunstâncias, devido à natureza de sua presente aparição. Jesus estava com o corpo glorificado. Ele havia vencido a morte. Seu estado não era mais o mesmo. Essa interpretação traz algumas verdades, pois Jesus ofereceu como razão para não querer ser detido a explicação que em breve ascenderia ao Pai e que ela não podia continuar querendo retê-lo. Também parece haver aqui uma renovação da promessa da vinda do Espírito Santo. A terceira interpretação defende a ideia de que Maria estava tocando Jesus com o propósito de examinar se realmente ele estava em seu corpo ou somente em seu espírito glorificado. Dessa maneira, Jesus teria limitado a extensão da averiguação de Maria. Lembre-se o que Jesus falou aos seus discípulos: podem tocar em mim. Vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. A quarta interpretação defende a ideia de que o que Jesus queria dizer foi: não me detenhas, no sentido de não permaneças aqui comigo, ou não ocupe tanto tempo em me adorar na alegria daquilo que seus olhos podem contemplar. Há uma importante missão a ser cumprida. Vai e conta as boas novas a meus discípulos. Mais tarde, você terá tempo suficiente para me tocar, saudar e beijar. Pode ser que essa seja a explicação. No idioma grego, o imperativo é um presente imperativo. O sentido estrito das palavras seria: deixa de me tocar. Tá? E pode ser que Jesus dissesse a Maria: não continue ficando comigo de maneira egoísta, pois dentro de pouco tempo voltarei a meu Pai. Quero me encontrar com os meus discípulos tantas vezes quanto possível, antes que isso ocorra. Vai dar-lhes a boa nova para não perder nenhum momento do tempo que podemos estar juntos. Pode tratar-se de uma ordem a Maria de que solte a Jesus, que não se aferre a ele sozinha, mas sim vá dar as santas notícias aos outros. Isso faria sentido e foi o que Maria fez. A quinta interpretação defende que Jesus estaria prestes a ascender aos céus, pois teria havido outras ascensões antes da ascensão final, ocorrida após 40 dias depois de sua ressurreição. E Cristo não queria ser perturbado e retido por Maria. Contudo, a Bíblia não fala nada acerca disso. Não há a menor evidência em favor dessa interpretação, que tem por alicerce diversas suposições hipotéticas e mitológicas. A sexta interpretação defende que o que Jesus quis dizer teve o seguinte sentido: não te agarres a mim como se ambos estivéssemos no estado exaltado que pertence ao reino celestial, pois nenhum de nós subiu ainda ao Pai. Hoffmann, Luthard e Lutero pensavam assim. A sétima interpretação é a mais defendida atualmente pelos teólogos reformados e consiste numa combinação da segunda
e da quarta interpretação. Isso faz com que todo o contexto tenha bastante sentido com as palavras de Jesus. E eu vou explicar agora para vocês como fica esse entendimento de acordo com todo o contexto. Quando pensamos em Maria Madalena sozinha no jardim, lembramos de Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Maria amava seu Senhor e foi logo cedo ao jardim para expressar esse amor. Maria ainda pensava que Jesus estava morto. O choro de Maria talvez tenha sido também uma das razões dela não reconhecer Jesus quando o viu. É possível que Jesus também tenha se ocultado dela propositamente, como fez quando caminhou com os discípulos na estrada para Emaús. Ainda era cedo e devia estar escuro nessa parte do jardim. O Salvador sabia que o coração de Maria estava aflito e que sua mente estava confusa e não a repreendeu. Antes, revelou-se a ela com toda a ternura. A humildade de Jesus é uma de suas características que nos assombra. Jesus não ressuscitou e se dirigiu ao templo para confrontar os líderes religiosos de Caifás. Ele não correu ao pretório para dizer a Pilatos: eu lhe disse. Não. Ele não ficou no centro de Jerusalém para impressionar a multidão. Em lugar disso, Jesus se revelou a uma simples mulher. Isso é maravilhoso. E isso já é suficiente para considerarmos que Jesus não repreendeu Maria de uma forma dura, como muitos dizem. Jesus é amável com seus servos. E Maria Madalena estava a seus pés o adorando. Ele não a proibiu de adorá-lo. Assim como não proibiu a adoração de Tomé após comprovar com seus próprios olhos que ele havia ressuscitado. Portanto, um dos motivos do Senhor Jesus ter dito: não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai, era o fato de que ela voltaria a vê-lo, uma vez que ainda não havia subido para o Pai. Maria estava expressando o desejo de segurar a presença física de Jesus, com medo de voltar a perdê-lo. Ela ainda não tinha compreendido a ressurreição. Talvez pensasse que esta era a sua segunda vinda prometida. A referência de Jesus à sua ascensão significa que ele estaria apenas temporariamente com eles, e embora ela quisesse desesperadamente que ele ficasse, ele não poderia atender à sua vontade. Jesus esteve com eles por apenas 40 dias e em seguida ascendeu. Após Jesus ir para o Pai, enviou o Espírito Santo, o Conselheiro, para que eles não se sentissem abandonados. Portanto, Maria não precisava entrar em pânico, e esse não seria seu último encontro com o Senhor. Outro motivo era o fato de que Maria tinha um trabalho a fazer: dizer aos irmãos de Jesus que ele estava vivo e que subiria ao Pai. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome. Ele havia chamado seus seguidores de servos, de amigos, e aqui os chama de irmãos. Com isso indica que participavam de seu poder e de sua glória. A ressurreição de Cristo cria esse novo nível de relacionamento porque possibilita a regeneração de cada crente. Depois que Jesus subisse para o seu Pai, ele viria aos seus discípulos e lhes daria esta nova vida, este novo relacionamento, soprando neles o Espírito Santo. Assim, pela primeira vez no Evangelho, fica claro que o Pai de Jesus é o nosso Pai, que o Deus de Jesus é o nosso Deus. A morte e a ressurreição de Jesus inauguraram um novo relacionamento entre os crentes e Deus. E além disso, precisamos levar em conta algo trazido na segunda interpretação. Apesar de ser o mesmo Jesus, apenas em um corpo glorificado, o relacionamento não era exatamente o mesmo. É preciso cuidado para não nos relacionarmos com Cristo segundo a carne. Ou seja, como se ainda se encontrasse em seu estado de humilhação. Hoje, ele é o Filho de Deus, exaltado na glória, e devemos honrá-lo como tal. A familiaridade imatura que algumas pessoas demonstram em público ao testemunhar, orar ou cantar revela que não compreenderam as palavras de Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 16.
Quando João estava com Jesus à mesa, reclinou-se junto ao peito do mestre. Mas quando João viu Jesus na ilha de Pátimos, caiu a seus pés como morto. Assim Maria, naquele momento, deveria apegar-se a Jesus, não da mesma maneira que até então vinha fazendo. Pelo contrário, o que ela deveria fazer era buscar uma nova espécie de relacionamento que seria inaugurado quando de sua ascensão e também por meio da presença do Espírito Santo, a quem os remidos haveriam de abraçar com a energia de todo o seu ser. Teria sido egoísmo e desobediência Maria agarrar-se a Jesus e tê-lo mantido apenas junto de si. Assim, ela se levantou, foi até o local onde os discípulos estavam reunidos e lhes deu as boas novas de que havia visto Jesus vivo. De acordo com Marcos, esses cristãos choravam e se lamentavam e não creram em Maria. E assim como eles não creram em Maria, Tomé também não creu quando eles disseram que viram o Senhor naquele mesmo dia. E quando o Senhor apareceu a seus discípulos 8 dias depois, Tomé estava presente. E a exemplo do que aconteceu com Maria, que recebeu um importante ensino de Jesus, de que o relacionamento com ele, a partir de sua ressurreição, seria de uma espiritualidade mais profunda e intensa, através do seu Espírito Santo, todos os dias, Tomé, da mesma forma, assim como todos os demais presentes, receberam uma grande lição. Jesus permitiu ser tocado por Tomé para que ele deixasse de ser incrédulo e passasse a ser um crente verdadeiro, que não precisa ver para crer, como havia acontecido com os demais discípulos que não creram no testemunho de Maria Madalena. A própria Maria havia chorado e Jesus havia transformado sua tristeza em alegria. Se todos tivessem crido também, o grande pesar deles também teria sido transformado em júbilo. A incredulidade acaba com todo o ânimo. Não é de admirar que Deus nos advirta a respeito do perverso coração de incredulidade. Diante de tudo que vimos, podemos concluir que não houve preconceito algum por parte de Jesus em relação a Maria Madalena, e que, assim como ele foi tocado por ela, muitos o tocaram no período de suas aparições após a sua ressurreição. E aí, o que é que você achou desse vídeo? Já conhecia essa passagem? Sabia dessas dificuldades de interpretação? Pois é, a pergunta foi muito boa, não foi? Você, como já disse, pode também deixar sua pergunta. E não sai desse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário, sem compartilhar esse material com os seus contatos. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.